Fala pessoal, professor Paulo Roberto aqui e hoje eu venho com novidades. A primeira novidade é esse novo formato, onde a gente vai ver novas análises, técnicas de manutenção passo a passo e muito mais. Então se você se interessa por esse assunto, inscreva-se no canal e bora aprender juntos. A outra novidade é a plataforma de cursos da Eletrofix BR, que será lançada muito em breve. Atendendo a pedidos que eu recebo aqui pelo canal e as demais mídias sociais, criamos a plataforma Eletrofix BR. Lá você vai conhecer sobre a análise e manutenção de equipamentos de áudio profissionais dos mais variados, como caixas amplificadas, amplificadores classe D, mixer digitais, vamos conhecer sobre fonte chaveada, entre outros circuitos. Todo o material foi desenvolvido para atender ao técnico que deseja se aprimorar na manutenção de equipamentos de áudio profissional, entre outros equipamentos. Então, se esse assunto lhe interessa, se inscreva aqui no canal, ative suas notificações que em breve então será feito o lançamento da plataforma Eletrofix BR, beleza? E hoje, pessoal, então para inaugurar esse novo formato aqui no canal, eu escolhi o amplificador Crown da linha XTI para a gente fazer a análise teórica da fonte chaveada, como funciona a fonte chaveada desse equipamento. Então nessa aula a gente vai ver detalhadamente como é que ela funciona desde o caminho da conexão da rede elétrica AC até a geração das tensões de secundário da fonte, passando pelo circuito de partida, circuito de estabilização, proteções e demais subcircuitos. Então uma aula bem legal, presta bastante atenção, isso pode ser bastante útil para você aí no seu dia a dia. Esse conteúdo já serve de amostra de qual é a metodologia que a gente vai utilizar lá na plataforma Eletrofix BR, beleza? Aqui apenas a parte da aula teórica, lá teremos aulas práticas, mostrando detalhadamente como é que coloca a mão na massa, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Então esse aqui é o amplificador da Crown, aqui nós temos um XTI 2000, essa é a placa dele, né? É uma placa inteira, a fonte e os demais circuitos estão todos na mesma placa. No entanto, a descrição do circuito que a gente vai dar aqui serve para outros modelos também, da mesma linha. Existe um modelo, por exemplo, XTI 6002, que a fonte é separada, e mesmo assim o circuito é praticamente igual a esse amplificador que a gente está vendo aqui. Então a descrição que a gente vai ver aqui serve para outros modelos, tá bem? É uma fonte bastante robusta, né? Assusta até de início quem não conhece, ou quem não tem experiência, quem nunca teve muito contato com essa fonte. Ela assusta pelo tamanho e os circuitos são todos muito compactos e tal, mas a gente analisando em etapas fica fácil de compreender e a gente vê que não é tão complexo assim. Então aqui a gente tem uma visão geral do esquema elétrico da fonte. Então, como eu disse, a primeira visão ela assusta um pouco porque parece muita coisa, né? Mas todo circuito grande nada mais é que um aglomerado de pequenos circuitos. Então se a gente dividir os circuitos em pequenas partes e analisar essas pequenas partes e como elas se comunicam entre si, a gente consegue fazer uma análise de um circuito grande sem muita dificuldade. Então, para começar, vamos ver aqui, temos essa primeira etapa que seria a entrada AC e o filtro de linha, onde nós temos um fusível de 20 amperes. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Olha, desculpe, meu laser, né? Aqui, nós temos um fusível de 20 amperes e nós temos os capacitores e os indutores aqui que formam os filtros RFI e EMI, que servem para evitar que ruídos da rede elétrica entrem para dentro do equipamento e que ruídos gerados pelo equipamento saiam para a rede elétrica. Então nesse circuito não tem muito o que falar, é basicamente filtros, né? Dois filtros aqui em série, um depois do outro. Não tem muita coisa para ser falada em relação a isso. A nível de defeitos também, raramente se pega defeito nesses circuitos, a não ser trilha aberta quando ocorre alguma sobretensão, alguma sobrecarga na entrada do equipamento, tá? Mas fora isso, é tranquilo, não tem grandes segredos aqui. Depois aqui sim nós temos o nosso circuito Soft Start, onde nós temos aqui a chave AC, a chave SW, essa chave é a chave lá do painel, que liga e desliga o equipamento, né? Nós temos aqui, entre os contatos 3 e 4, em série com o contato 3 e 4, um PTC, que vai enviar então a tensão da rede elétrica para a ponte retificadora, que é o nosso diodo D24. Em paralelo com essa malha, nós temos o relé K1
E depois da ponte retificadora, nós temos o relé K2. O relé K1 é o relé que faz a alimentação geral do equipamento. Ele determina que quando ele é chaveado, toda a corrente vai passar por ele. Já o relé K2 é o relé do dobrador de tensão do secundário da fonte. Ele só vai atracar quando a tensão da rede elétrica for de 127. A corrente então inicial vai passar aqui pela chave, pelos terminais 3 e 4 da chave, o contato da chave. Passa então por dentro do termistor aqui, RT6, PTC, né? E é enviado para a ponte retificadora e vai então aos capacitores C57, C59, C58 e C60. Lembrando que nesse instante os capacitores estão descarregados e capacitor descarregado é um curto. Então quando fechar o circuito aqui, a corrente vai ser máxima. Como nós temos um PTC, ele vai aquecer, aumentando sua resistência interna, diminuindo então essa corrente inicial, chamada de corrente in-rush. Dessa forma nós teremos uma carga lenta e mais suave dos capacitores da fonte, até que essa fonte comece a operar e aconteça as próximas sequências que a gente vai ver em detalhe. Como resultado, nós teremos então, em relação aqui, onde diz meio VBOOK, 150 volts para cima e 150 volts para baixo. A tensão entre o VBOOK, deixa eu pegar o laser de novo, a caneta aqui. A tensão entre o VBOOK return, que é RTN, que é return, e a tensão VBOOK aqui é 300 volts. Então, a soma dessa tensão aqui é de 300 volts DC. DC. Tá bem? Então, este aqui é o funcionamento inicial desse circuito. E agora vamos ver o que acontece na sequência. Na sequência, então, nós temos a inicialização da fonte. E para que isso aconteça, nós temos que gerar primeiro uma fonte chamada mais 30 volts control. Essa tensão de mais 30 volts control é gerada da seguinte forma. Inicialmente, nós teremos que gerar a tensão VK start. Então, aqui nesses resistores R370, R372, R371 e R373, vai chegar a tensão VBOOK. Essa tensão, então, será estabilizada pelos diodos D28 e D29, gerando uma tensão um pouco acima de 26 volts. Essa tensão de 26 volts agora é enviada para o diodo D27, que será, então, fornecido temporariamente a tensão de mais 30 volts control. Observem que esse pequeno circuito seria os resistores de partida. E os valores deles são bem altos, 48K. Né? Uma associação aqui com esses 4 resistores. Então a corrente desse circuito é muito baixa. Ela serve apenas como um resistor de partida, apenas o circuito de partida inicial da fonte, para gerar esses 30 volts contra. Esses 30 volts contra, por sua vez, serão enviados ao coletor dos transistores Q39, Q40 e Q41. Ao mesmo tempo que uma tensão do VBOOK também vai ser enviada a esses dois resistores aqui, R374 e R378, sendo estabilizado em 16 volts pelo diodo D31. Essa tensão de 16 volts é enviada para a base dos transistores D39, D40 e D41, resultando então numa tensão regulada. Observe que isso aqui é um regulador de tensão. Observe, esse regulador vai fornecer a tensão de mais 15 volts control. Essa tensão de mais 15 volts control é a tensão que vai alimentar todos os integrados do primário da fonte para que ela possa funcionar. Então, a tensão originalmente lá mais 15 volts control, que chega aqui no coletor, vai gerar então inicialmente a tensão mais 15 volts control para que a fonte comece a operar. Essa tensão então vai ser enviada ao nosso TL494, que é um CI gerador PWM. O TL494 aqui está configurado na modo single, né? Então ele vai receber alimentação no pino 12. Aqui nós temos o resistor R367
ligado ao pino CT, que é o pino 6, e o capacitor C69 ligado ao pino 5, que é o pino CT. Então nós temos a base de tempo do oscilador interno do CI. Então em cima do capacitor nós temos uma dente de serra, uma frequência entre 250 e 260 kHz, e como resultado disso nós teremos os pulsos PWM na saída do integrado. Nós teremos o pulso LO, isto é, Low Side Output, no pino 9, e o pino HO, que é o High Side Output, no pino 10. Então esse circuito só gera os pulsos PWM. Basta alimentar ele com mais 15 volts e ele, se estiver funcionando, claro, né, já vai gerar então esses pulsos. Esse pulso, por sua vez, é enviado ao gate driver. Mais uma vez, temos os mais 15 volts control chegando aqui para alimentar esse circuito também. Então os pulsos do low side chegam no pino 1 e do high side chega no pino 2. A tensão de mais 15 volts control vai passar então pelo diodo D30 e vai se transformar na tensão VB, que é a tensão que ele vai alimentar o bootstrap, que está interno ao FAN 7380. E nisso então nós teremos um reforço de corrente, né, de tensão e corrente, na saída do FAN 7380, e teremos novamente os sinais HO, que é High Side Output, e o LO, que é o Low Side Output. Esses sinais agora então são enviados para a etapa driver, que vai fazer o acionamento dos GBTs da saída da fonte. Lembrando, isso aqui é uma fonte do tipo half bridge. Então aqui nós temos a tensão VB para alimentar o circuito high side, e aqui os 15 volts control para alimentar o circuito low side. Quando os pulsos chegarem aqui, por exemplo, quando o pulso estiver alto no high side, no low side o pulso vai estar em nível baixo. Dessa forma, o transistor Q26 irá conduzir, enviando a tensão então VB para o gate do IGBT Q28. Já aqui embaixo acontece o contrário. Quem vai estar polarizado é o Q30, fazendo o que? Conduzindo então o gate do Q31 para sua referência, né, que é o ponto TP21 aqui, fazendo a descarga da capacitância parasita. Lembre-se, aqui entre gate e emissor existe uma capacitância parasita da junção do próprio componente, como se tivesse um capacitor aqui, né? Ó, como se tivesse um capacitor aqui e como se tivesse um capacitor aqui. Então, quando a gente faz a carga da porta do gate, a gente está carregando esse capacitor. Então, quando ocorre a inversão do chaveamento, ele vai estar não só despolarizando o gate, mas também fazendo a descarga desse capacitor. É um capacitor virtual, tá, gente? É um capacitor parasita, não é que foi colocado um capacitor ali, mas sim resultante da junção, da montagem física do componente, resulta numa capacitância parasita entre gate e emissor do IGBT. O resultado é uma onda quadrada aqui na saída da saída HB out aqui, que vai lá na entrada do transformador no nosso circuito tanque ressonante, que a gente vai ver na sequência agora. Ó, tanque ressonante. O circuito circulado forma um tanque ressonante. É um circuito que armazena e libera energia em ciclos. Esse circuito está projetado para trabalhar numa frequência maior do que a frequência de chaveamento dos MOSFETs, dos GBTs da fonte. Dessa forma, o que acontece? Ele força que a corrente, que o desenho, o formato da corrente nesse ponto seja semi-senoidal. Então, antes que a corrente, que o MOSFET ligue ou desligue, a corrente já é mínima. Então, a gente não tem picos de corrente no chaveamento dos GBTs. Dessa forma, eu diminuo a temperatura, diminuo
as perdas, né, em cima desse componente e, consequentemente, eu aumento a performance, eu aumento a eficiência do circuito. É uma característica das fontes da Crown utilizar esse tanque, tá? É uma fonte ressonante que se chama, né? É bem comum nos equipamentos da Crown utilizarem esse tanque ressonante na entrada do transformador, do primário do transformador, para fazer com que esse circuito trabalhe mais frio, tenha uma melhor eficiência, menos ruídos. É bastante inteligente, isso muito interessante, essa tecnologia que eles utilizam. Então agora, na fonte, os pulsos chegaram no transformador e a fonte começa a funcionar. Então, se a fonte começa a funcionar, eu tenho as linhas magnéticas chegando agora aqui nos primários, no secundário da fonte, né? E desse lado aqui eu tenho o rolamento auxiliar, que nada mais é que um secundário, porém está virado para o lado do primário. Então ele recebe o nome de enrolamento auxiliar. Esse rolamento auxiliar então vai induzir uma tensão nele, que vai ser retificada agora pelo diodo D27, que vai estabilizar, então vai manter a tensão de mais 30 volts control estável, funcionando, e a fonte então passa a operar normalmente. Lembra que essa tensão antes ela estava vindo pela tensão VK Start, que é aquela que vem lá dos resistores de partida, então ela não tem corrente suficiente. Agora, depois que a fonte passa a operar, o próprio transformador vai fazer a realimentação desse circuito e aí sim vai se manter estável. Então, desta forma é feita toda a partida da fonte desse amplificador. E aí nós temos os secundários aqui então, né? Onde vai se gerar várias tensões, que vai alimentar os vários estágios que esse aparelho tem. Nós temos então aqui a tensão mais V1, menos V1, menos LR, mais LR. Temos tensões AC também como HV1, LV1 e aqui HV2, menos 30, mais 30 e várias tensões no secundário. E tem um detalhe que eu quero mostrar com mais ênfase aqui para vocês. Observem, é importante aqui esse ponto LV1, tá bom? Aqui embaixo nós temos um circuito que neste amplificador, neste modelo que eu peguei, não usa. No entanto, em outros modelos vai utilizar. Eu vou explicar o que que é, porque você pode pegar aí e não entender por que está acontecendo assim, como é que funciona. Então observe que aqui nessa parte nós temos um regulador de tensão e ele é completamente isolado. Então veja que o pino 23 e 21 do transformador aqui não tem ligação com o terra, né? Ao invés disso, a referência aqui, que é o pino 23, está no menos V1, que é aqui, ó. Então este ponto está ligado neste ponto, que é a tensão negativa mais alta da fonte. E aqui nós temos um diodo Zener de 13 volts e vai então para dois transistores Darlington em paralelo e isso vai gerar uma tensão de menos 12 volts, desculpa, de 12 volts. Só que observa que aqui diz menos V1 mais 12. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que esse mais 12 está referenciado ao menos V1. Então, se eu for medir aqui com o multímetro, eu tenho que fazer essa medição entre esses pontos. Eu vou ter que pegar aqui a minha ponta vermelha e colocar aqui do multímetro, né? E colocar a ponta preta, ao invés de colocar no terra, eu tenho que vir aqui, ó, no V1. Então, porque a referência não é o VDD, a referência é o V1. E por que tem essa fonte aqui? Bom, esta fonte referenciada na tensão negativa da fonte principal, ela é a fonte de bias que vai alimentar os estágios de driver lá do amplificador classe D. Isso aqui é esse amplificador aqui, no caso, o amplificador que usa esse circuito, né? Ele é um amplificador classe D. Este modelo não usa porque ele não é classe D. Mas o modelo que utiliza a saída classe D vai ter esse circuito e essa medição é feita dessa forma então. Então se você estiver medindo lá e usar o terra, a tensão aqui vai dar completamente diferente. Então tem que prestar atenção nisso para entender qual é a diferença dos circuitos e por que ele é referenciado no menos V1. Ok? Então
vamos voltar aqui ao ponto LV1, certo? E aí nós vamos ter o seguinte, todo o sistema de controle da fonte. Então a partir de agora nossa fonte está funcionando, tem as tensões secundárias. Se tem as tensões secundárias, o microcontrolador desse equipamento também está sendo alimentado, também está funcionando. Lembre-se, esse aparelho tem um microcontrolador, é um aparelho bastante sofisticado. Depois que o aparelho começa a funcionar, o microcontrolador começa a funcionar, ele vai fazer o seguinte, ele vai chavear aquele relé lá no primário da fonte, K1. Lembra do K1, que está em paralelo com a chave, com o interruptor? Porque até agora, esse momento, quem está sustentando toda a fonte ainda é, aqui embaixo, ó, ainda é o nosso PTC, né? Até agora, esse instante, tudo que a gente viu, quem está sustentando é o PTC. Então agora eu preciso fechar esse relé K1 aqui, para que a corrente não seja mais limitada, né, pelo circuito. Então o microcontrolador vai mandar uma tensão, nível alto de tensão, vai sair do pino 32 dele, que é a tensão chamada soft start. Essa tensão vai vir aqui neste transistor, no emissor do Q17, ó, no emissor do Q17 aqui. E aqui em cima eu tenho um regulador de corrente. Então, quando esse transistor for chaveado, eu vou ter uma diferença de potencial entre o coletor do Q18 e o emissor do Q16. Essa tensão com o relé, né, vai ser de aproximadamente 24 volts. Então, essa tensão de 24 volts vai ser enviada aqui ao ponto A1 e B1, fazendo com que o relé K1 atraque, e agora a corrente então não vai passar mais pela chave pelo nosso PTC, sim pelo relé. E aí todo o amplificador fica sustentado agora a nível de tensão e corrente pelo relé K1. Outra coisa que esse microcontrolador vai fazer também é identificar a tensão da rede elétrica, porque se tiver em 110 ou 220, o funcionamento é diferente. Lembra do ponto LV1? Bom, o ponto LV1 vai chegar aqui nesse ponto. E aí nós teremos esse subcircuito aqui, que vai fazer a retificação desse sinal, que é um sinal AC, né, que vem do transformador. E aí tem o seguinte, como é um sinal AC, se a tensão no primário aumentar, a tensão AC também aumenta. Se ela diminuir, a tensão AC também diminui. Então essa detecção de tensão é feita nesse ponto LV1. Então a tensão aqui, ela precisa estar 1.4 volts. E essa tensão chama-se rail. Essa tensão de rail vai ser enviada ao pino 15 do microcontrolador. E se a tensão estiver abaixo de 1.4 volts, ele vai subir aqui o pino 36, que é o volt doubler, que vai ativar aqui o nosso transistor Q21, que vai gerar uma diferença de potencial de 24 volts, que está alimentando quem? Está alimentando o nosso relé K2. O que é o relé K2? É o dobrador de tensão aqui do primário da fonte. Então, se a tensão da rede elétrica for 127 volts, ele tem que chavear o K2. Se ela for 220, ele vai manter ele aberto. Se for 127, ele vai ativar o dobrador. Então, como é que vai funcionar aqui? No semiciclo, nós temos aqui o sinal AC chegando, né? Então, no semiciclo positivo, ele vai ter este caminho, carregando o C57 e C59, vai retornar por aqui, voltando à rede elétrica. Já quando for o semiciclo negativo, o caminho vai ser diferente. Ele vai passar por aqui, vai carregar o C58 e C60 e retornar através da ponte retificadora para a rede elétrica. Se você quiser saber detalhes como é que funciona um dobrador de tensão, eu vou deixar no card aqui do vídeo uma videoaula que eu tenho lá da Caixa JBL, onde eu explico detalhadamente, passo a passo, com bastante detalhe, como funciona o dobrador de tensão. O circuito aqui, o funcionamento é exatamente o mesmo. Depois nós temos então as proteções. Esse equipamento tem algumas proteções. E entre elas, a proteção de UVP, que é Under Voltage Protect. Isto é,
se a tensão da rede elétrica está muito baixa. Então, como é que ele vai trabalhar dessa forma? Lá na chave principal, lembra na chave principal? Nós temos os contatos 1 e 2. Observe que o contato 1 e 2 está pegando uma amostra da tensão AC vindo da rede elétrica, olha só. E essa amostra de tensão em C, então, é enviada aqui para essa malha aqui, resultando no seguinte: a tensão neste ponto precisa estar, nesse ponto ACW aqui, precisa estar superior a 95 volts AC/RMS. Se estiver abaixo disso, o amplificador vai entrar em proteção porque ele está detectando que a rede elétrica está muito baixa. Então, se a tensão aqui for acima de 95 volts AC, eu vou ter uma tensão acima de 5 volts nesse ponto aqui, que é o pino 5, que é a entrada não inversora do 16. Aqui no pino 6 eu tenho uma tensão fixa de 5 volts, que é a minha referência. Então, se neste caso eu tenho uma tensão superior a 5 volts na entrada não inversora, o integrado U16 assume na sua saída uma série de autoimpedância, então ele não faz nada, é como se tivesse uma impedância muito alta. Então esse ponto fault aqui não vai fazer nada, ele está simplesmente em alta impedância. Agora, se a tensão da rede elétrica estiver abaixo de 95 volts, eu vou ter uma tensão no pino 5 menor do que 5 volts, que é a tensão de referência no pino 6. Agora a saída, então, em vez de estar em alta impedância, vai para 0 volt. E com essa saída em 0 volt, o pino fault está interligado aqui, ó, no nosso diodo D31, que é o que faz a tensão de 16 volts, que vai alimentar a base dos transistores do regulador do mais 15 volts control. Então quer dizer que ele está fazendo o quê? Ele vai retirar a polarização da base desses transistores e, consequentemente, desligar a tensão mais 15 volts control. O que acontece se eu desligar a tensão mais 15 volts control? Todos os integrados do primário param de funcionar, porque o mais 15 volts control é o que vai alimentar lá o TL494 e o integrado lá do gate driver. Então a fonte é desarmada, isto é, se a tensão da rede elétrica estiver abaixo de 95 volts, o equipamento simplesmente desliga, para de funcionar. A gente pode testar esse circuito aqui com o variac. Liga o equipamento no variac, vai reduzindo a tensão AC da rede elétrica. Quando ela chegar abaixo de 95 volts, o aparelho tem que desligar. Então a gente sabe que esse circuito está funcionando, certo? Então, pessoal, esse é o funcionamento da fonte, da descrição do funcionamento, desde a partida até a geração das tensões, da fonte desse equipamento Crown XTI. Então agora eu vou fazer uma revisão geral de tudo que a gente viu, para ver esse passo a passo, na sequência ver como é que isso acontece. Então aqui, pessoal, nós temos o esquema elétrico do equipamento completo, tá? Abri o PDF aqui para a gente dar uma olhada. E aí nós temos, como a gente viu inicialmente, o circuito do filtro de linha. Nós temos então depois o nosso retificador com o circuito dobrador. E aqui, inicialmente, quando a gente liga o equipamento, a corrente então vai passar por este ponto, carregando os capacitores em 300 volts. Ao mesmo tempo, aqui embaixo, nós teremos a tensão de V-book chegando nesse subcircuitinho aqui, que vai gerar a tensão VK Start. A tensão VK Start, ela é uma tensão ligeiramente acima de 26 volts. Certo? E essa tensão de VK Start vai chegar aqui no meu diodo D27. Então essa tensão vai sair daqui e vai vir aqui no D27 e vai se transformar na tensão de mais 30 volts control temporariamente. A tensão de mais 30 volts control, agora que está sendo gerada aqui, vai vir para cá, para o nosso regulador de mais 15 control. Ó, tá o mais 15 control. Aqui chega aos 30 volts control. E esse regulador vai ser alimentado, à base dos 3 transistores, né, pela tensão de 16 volts gerada em cima desse diodo,
que vem desses dois resistores aqui. Como resultado, então nós temos o mais 15 volts control inicialmente, que vai fazer a alimentação do circuito aqui do nosso oscilador principal, que é o TL494, está aqui. Essa tensão, então, alimentando o TL494, vai gerar a dente de serra aqui neste capacitor, que é o capacitor CT, e o resistor RT. A frequência aqui é em torno de 250 kHz, 260 kHz. Na saída, então, nós vamos ter os pulsos, né? Os pulsos do low side, aqui, que vai chegar no pino 1, e o do high side, que vai chegar no pino 2. A tensão de mais 15 volts control também vai não só alimentar o CI do gate drive, como vai passar pelo diodo D30, gerando a tensão de bootstrap. Essa tensão de bootstrap vai virar o pulso de saída H-out, e também nós vamos ter o pulso de L-out aqui embaixo. Vou apagando porque fica um pouco riscado, né? Bom, esses sinais então vão ser enviados aqui pelos nossos buffers de corrente, Q26, Q27, para o nosso low side, desculpa, high side, Q29 e Q30 para o low side. Lembrando que é uma fonte do tipo Health Bridge. Como resultado, então, a gente vai ter esse pulso saindo uma onda quadrada bem grande aqui, com amplitude de 300 volts mais ou menos, nesse ponto HB-out. Esse ponto HB-out, agora por sua vez, vem lá no primário do transformador. Ó, aquele ponto, vou ter que diminuir aqui para poder visualizar. Ó. Ponto HB-out vem aqui neste ponto, que é a entrada do transformador, onde nós temos o nosso tanque ressonante. Esse tanque ressonante faz com que os transistores GBTs liguem e desliguem de maneira mais suave, porque ele transforma a onda quadrada numa onda semissenoidal, um semiciclo, né? Então, antes que a corrente termine, que ele termine de ligar e desligar, a corrente já diminuiu bastante. Então, ele trabalha mais frio, menos perdas, aumenta a eficiência. Chegando os pulsos aqui, nós temos o outro lado do transformador, o meio VBOOK, como referência. Então, a fonte começa a funcionar. E a fonte funcionando vai gerar as tensões nos seus respectivos secundários. Então, nós temos todos os secundários aqui. Mas nós temos um enrolamento voltado para o lado do primário, que recebe o nome de enrolamento auxiliar. E esse enrolamento auxiliar agora vai gerar uma tensão, que vai ser retificada pelo D27 e vai assumir o mais 30 volts control. Então, nesse ponto, eu vou ter agora 30 volts estável, né, porque a fonte está funcionando, e aí a fonte segue funcionando normalmente. Paralelo a isso, então, na sequência, o microcontrolador principal vai estar funcionando e vai mandar uma tensão soft start aqui, que vai polarizar o Q17 e o Q18, resultando então numa tensão de 24 volts entre o ponto B1 e o ponto A1. Esse ponto B1 e ponto A1 vai fazer o que? Vai atracar o relé K1, é a alimentação do relé, da bobina do relé. E aí a corrente que antes estava passando nesse sentido, até esse momento, agora vai passar nesse sentido. Então quem vai estar sustentando todo o equipamento agora é o relé K1 e não mais a chave e o nosso PTC de entrada. Na sequência também, as tensões secundárias, nós vamos ter uma tensão aqui chamada LV1. Essa tensão LV1 vai chegar neste pequeno circuitinho que está aqui. E vai gerar uma tensão de amostra aqui. Se essa tensão, que é de 1.4 volts, se ela estiver acima de 1.4 volts,
nada acontece. Agora, se essa tensão estiver abaixo de 1.4 volts, significa que a rede elétrica AC é 110, 127 volts. E assim sendo, o microcontrolador então vai enviar uma tensão para ativar o volt doubler, o dobrador de tensão, né? Mesma coisa, vai polarizar o transistor Q21, resultando numa tensão de 24 volts entre o ponto A1 e agora o ponto B2. O ponto A1 e o ponto B2 é o nosso dobrador de tensão K2, que aí vai fechar o relé. Fechando esse relé, no semiciclo positivo eu terei a carga de 150 volts do C56 e no semiciclo negativo teria a carga do C58, resultando de novo em 150 volts na parte de cima, 150 volts na parte de baixo, totalizando 300 volts nesta malha. Paralelo a isso tudo, eu tenho então um circuito de proteção que vai me detectar se a rede está muito baixa. Então aqui na chave AC, esse sinal vem da chave AC, ó, que está aqui. Esse sinal aqui vai para lá, uma amostra dessa tensão, gerando uma tensão aqui. Observe que o pino 6 está ligado num diodo de 5.1. Então o pino 6 e o pino 2 aqui desse integrado é uma tensão fixa de 5 volts. Se a tensão no pino 5, vou subir aqui, se a tensão no pino 5 for superior a 5 volts, esse ponto aqui, fault, vai estar em alta impedância, high Z. O pino fault vai justamente aqui no D31, que é o diodo que faz os 16 volts, que vai alimentar a base, polarizar a base dos transistores para gerar mais 15 volts. Então, se a rede for superior a 95 volts AC, RMS, né? Aqui nada acontece, então eu vou ter 5 volts aqui, mais de 5 volts aqui, e a saída vai ficar em alta impedância. Agora, se a tensão da rede elétrica cair, ou for abaixo de 95 volts, significa que agora a tensão no pino 6 vai ser maior que a do pino 5. Então aqui vai para 0 volt. E ali indo para 0 volt, eu derrubo a tensão de alimentação, a tensão do diodo D31, que é a tensão da base do regulador do 15 volts control. Dessa forma eu desligo toda a fonte. Então esse é o funcionamento básico, né, desta fonte, que parece gigante, mas não é. Tem outros circuitos aqui na mesma página, mas que não dizem respeito exatamente à fonte, né? Por exemplo, temos o circuito aqui de acionamento do fan. Temos o circuito aqui de sensor de temperatura, né? Mas só está desenhado aqui nesse circuito, certo? Temos aqui um conector, então não tem nada a ver com a fonte em si. Então esse é o funcionamento dessa fonte. Parece uma fonte gigante e tal, mas não tem tantos detalhes. Então se a gente dividir um circuito grande em circuitos pequenos, fica bem fácil de fazer a análise. Pessoal, esse esquema elétrico vocês conseguem na internet, bastante fácil. Só procurar aí, tem vários sites que você consegue. Imprima esse esquema se necessário, ou mesmo em PDF que você consegue fazer anotações, né? Revisem essa aula junto com esse esquema elétrico para você se familiarizar com ela, e quando vocês pegar um equipamento desse, revisem a aula novamente e aí apliquem, façam testes, façam medições, façam teste com osciloscópio para você se familiarizar com esta fonte, para assim quando você pegar para resolver algum defeito fica mais fácil, tá bom? Então essa era a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa é a forma que a gente vai dar as aulas teóricas, né, lá na plataforma da Eletrofix, que em breve vai estar inaugurando. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Deixe seu joinha, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!